Demos graças a Deus, né, por esse dia. Estamos aqui, né, reunidos, onde o nosso objetivo também é, né, além de um refúgio de bom ânimo, também essa busca, né, do entendimento das coisas, né, daquilo que somos de verdade, né, buscar esses exemplos que tanto, né, já tem sido compartilhado através dos tempos, né. Então o Evangelho da semana é o capítulo 15, né, no mandamento, e depois nós vamos para o capítulo 16, né, onde nós estamos no início, que é o item 1 e 2, né, que é a salvação dos ricos. Mas daí hoje nós tínhamos falado que iríamos falar um pouco sobre premissas do reino, né, que é o tema do jovem, do mancebo rico, né, ou do jovem rico, que é o capítulo 16, no início, 1 e 2. Então podemos fazer a oração e passamos a leitura do Evangelho. Pai, nós te agradecemos por mais esse dia, pelas nossas vidas, pelo teu amor infinito, pela tua bondade e justiça soberana. Agradecemos a Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso orientador maior, por todos os ensinamentos, pelos exemplos e por estar ainda em nossos corações, se fazer presente através de tudo que nos deixou. Agradecemos também aos irmãos superiores, aos amigos tarefeiros que cooperam na obra de Deus. E nesse momento, lhe rogamos em favor de todos os irmãos que estejam ligados a nós, indistintamente, para que aqui também recebam esse alimento de vida eterna desta mesa posta e farta. Que venhamos bem aproveitar os estudos dessa noite e compartilhar com todos que estejam conosco. Que a tua vontade se faça hoje e sempre, e que ela também venha a ser a nossa. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Capítulo 15, fora da caridade não há salvação, item 4, o maior mandamento. Mas os fariseus, tendo sabido que Jesus tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer esta pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante a este: Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. Caridade e humildade, tal é, pois, o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, tal da perdição. Este princípio está formulado em termos precisos nestas palavras: Amareis a Deus de toda a vossa alma e ao vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja mais equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ajunta: E eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Quer dizer que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo que se faz contra o próximo se faz contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Dando graças a Deus, né? Fora dessa caridade é o conjunto, né? Conjunto das virtudes, né, que Jesus tem nos orientado, né, através dos tempos, né? Exemplificado, né? São ações, né? Jesus, ele falava pouco e agia muito, né?
O que nós mais vimos era as suas atitudes, né? O comportamento dele. Isso é o que é de exemplo para todos nós, né? Então, como tínhamos falado, nós estamos ali no capítulo 16, onde o capítulo traz o tema "Não se pode servir a Deus e a Mamon", e o item 1. Nós falamos um pouco sobre o item 1, né? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará ao outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo, né, a Deus e a Mamon. Está lá em Lucas, capítulo 16, versículo 13. E aí lembramos, né, do trecho que é a sequência que fala desse jovem que se aproximou de Jesus, né? E Amélia Rodrigues, né, pela psicografia, né, ou através de Divaldo Franco, né, que é esse livro Primícias do Reino, tem um capítulo que vai detalhar um pouquinho mais sobre esse jovem, né, sobre essa trajetória, né, do que tem acontecido. Porque os evangelhos, né, tanto aqui quem fala temos em Mateus, temos em Lucas, temos em Marcos. Então, o que os evangelistas trazem, né, acho que tem alguém lá e esse pedindo. Boa pergunta. Não há mais ninguém na chamada, por isso irá terminar dentro de menos de 2 minutos. Devem ficar na chamada. E aqui então a Amélia Rodrigues ela vai trazer um pouco mais detalhado sobre essa trajetória, sobre quem é esse jovem, conhecer um pouco mais desse jovem e também conhecer o que aconteceu com ele depois dele ter com Jesus essa conversa. Então, para quem quiser procurar, né, é Primícias do Reino, Divaldo Franco pelo Espírito, Amélia Rodrigues, né? Essa dupla, né, tem mais livros, né? Tem mais alguns outros livros. Nós estamos, né, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Falamos um pouco sobre o item 1 na terça-feira passada, salvação dos ricos. Chegamos a falar um pouco sobre o jovem, né? Esse jovem que vai ser aqui relacionado ao item 2, que está lá no Evangelho de Mateus, Lucas e Marcos. Só que, como tínhamos até comentado na terça-feira passada, nós vamos falar um pouco sobre esse jovem, entender um pouco dessa passagem, nesse livro que fala sobre alguns temas e dá um pouco mais de detalhe, né, para que a gente possa compreender. Alguns são evangelhos, né, são temas narrados pelos evangelistas, porém, né, através de Amélia Rodrigues, né, com a participação de Divaldo Franco, nós temos um desenho, né, um pouco mais completo, né? Essa tela ela é um pouco mais completa para que a gente consiga entender, né, quem foi esse jovem, o que realmente aconteceu, o que não aconteceu, o que aconteceu depois, né? Então é isso que a Amélia Rodrigues ela vai relatar aqui. Ela traz muito bem vívido, né, toda essa passagem. É mais ou menos assim. Alguém, né, um pouco diferente de alguns evangelistas, né, diferente de João, que ele vai escrever lá depois dos seus 90 anos, né, o evangelho dele não, né, vou falar sobre isso, lógico, traz o nome dele, o evangelho não é dele, o evangelho é aquilo que foi a passagem, né, aquilo que Jesus tem exemplificado. A visão de João é mais ou menos essa visão aqui que a Amélia Rodrigues vai utilizar, né? Uma visão um pouco mais ampliada, um pouco mais de fora.
Então o Espírito é como se ele visse todo o cenário, né? Ele estivesse ali numa grande plateia, né? E vendo detalhes por detalhes, né? Aquilo que iria acontecer, né? Então é muito interessante esse livro. Tem alguns outros também que, né, pelo Espírito Amélia Rodrigues, né, com a participação do Divaldo. Ele também traz nesse livro A Mulher Hemorroíça, Zaqueu, né, o Rico de Humildade, A Rede Viva de Magdala, Simão Pedro, Pedra e Pastor, vai falar sobre Jesus, Nicodemos, o Amigo. Então esse livro ele tem 20 capítulos, né, e todos esses capítulos aqui narrados por Amélia Rodrigues nós vamos encontrar dentro dos evangelhos ali, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Então, só que aqui fica bem mais claro. Então o capítulo 5 desse livro, ele tem o título de Mancebo Rico, e ela vai começar relatando o seguinte: o momento era de profunda significação. Sabia por estranha intuição que um dia defrontaria a realidade e a encontrava agora. Esse item, Amélia Rodrigues ela destaca que está lá em Mateus 19, de 16 a 30, também em Marcos 10, de 17 a 31 e Lucas 18, de 18 a 30. Então esse primeiro, né, parágrafo está relacionado ao Evangelho, né, com esses 3 evangelistas aqui. No ar abafado do entardecer serenavam as ânsias da natureza. Doces perfumes evolavam de miúdas flores derramadas nos flancos do aclive. As águas transparentes cantavam melodias ignotas, deslizando sobre o leito de pedras arredondadas. O apelo pairava vibrando em derredor. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue. Aquela voz penetrava como um punhal afiado e impregnava qual perfume de nardo. Havia um magnetismo inconfundível naqueles olhos severos e profundos, como 2 estrelas engastadas na face pálida do amanhecer. Tinha sede de paz. Embora repousasse em leito de madeiras preciosas, encrustado de ébano e lápis lazuli, se banqueteasse em repastos opípalos, cuidasse do corpo com massagens de óleos e ungentos raros, envolvendo em tecidos de linho leve, e suas arcas estivessem abarrotadas de gemas e ouro, sabia-se infeliz, sentia-se infeliz. Faltava-lhe algo que não se consegue facilmente. Resumindo, né, porque a literatura que ela usa, né, são muitas palavras que nós não temos mais afinidade com elas, né? Quando ela fala ali de, né, eu cheguei a buscar, né, algumas em repastos opíparos, né, em repastos abundantes, né? Também fala aqui sobre aqui o lápis, né, lazuli, rocha de cor azul. Então o lápis era feito, né, desse material, dessa rocha, né? É interessante, né, essa literatura mostra como, querendo ou não, a nossa literatura, a nossa fala, né, a nossa linguagem ficou um pouco pobre, né, né, se for comparar com outros tempos, né, existem tantas outras palavras, né? Mas enfim, o que a Amélia Rodrigues aqui, ela usa dessas palavras para que a gente possa ver todo o cenário, né?
Mas o fundo disso daqui, de relatar dessa forma, é para que a gente pudesse compreender que esse jovem realmente tinha alguma posse. Né? Muita posse. Né? Então, ela deixa muito claro, porque, olha só, ela diz, embora repousasse em leito de madeiras preciosas. E esse ébano que ela relata aqui é uma madeira muito dura, muito nobre. Então, quer dizer que era para poucos, né? O banquete dele também era abundante. Abundante. Cuidasse do corpo com massagens, né, de óleos e ungüentos raros. Se vestia com tecidos de linho leve. O linho grosseiro nós sabemos que ele é bem mais fácil de ser produzido. Né? O linho leve são sedas, são tecidos muito mais finos, né? Precisa de um trabalho bem mais minucioso. Imagina para aquela época, né? Hoje nós temos aí teares, né? Você escolhe a agulha que quer, o fio que você quer, em 15, 20 minutos você tem um rolo, né, de tecido. Só que o que ela deixa bem claro, que faltava-lhe algo que não se consegue facilmente. Porque antes de ela relatar tudo isso, o que ela vai dizer? Tinha sede de paz. Então faltava algo. Então por que o título vai falar? Salvação dos ricos. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Vamos dizer aqui que ele tinha essa escolha. Não é que ele escolheu isso como preferência. A própria vida, né, o levou a ser dessa forma. Lógico, todos nós nascemos com um propósito maior de buscar em primeira mão o reino dos céus e a sua justiça. Mas o meio da qual nós renascemos, querendo ou não, ele acaba nos influenciando como nos dirigir. Né? Vai nos colocando na sociedade. Né? O meio pai e mãe, né? Dependendo da profissão do pai e da mãe, dependendo, né, da classe social da qual você é envolvido, né? A escola da qual você participa, enfim, muitas outras coisas podem nos influenciar, né, diante daquilo que nós vamos escolher para as nossas vidas. Né? Mas isso também não mostra que esse jovem estaria perpetuamente envolvido com as coisas da matéria. Que a qualquer momento, que é o que Jesus vai falar para ele, que a qualquer momento ele poderia tomar um outro direcionamento. Poderia. Né? E ela vai dizer o quê? Hesitava, no entanto. Faltava-lhe algo que não consegue facilmente. Hesitava, no entanto. Sabe, é aquilo assim que a gente sabe que nos falta algo. A gente sabe onde procurar. Mas, no entanto, ficar como está, às vezes, é melhor. Porque o que muito nos acontece? Nós temos medo do desconhecido. Né? Temos medo de arriscar. E aí a gente entende quando Jesus disse, né? Caiu, levanta e anda. Às vezes nós precisamos, né? Fazer algumas escolhas, por mais que elas pareçam, né? Vamos dizer assim, lógico, ninguém vai ficar aí apostando com a sorte, né? Não é isso que a gente quer dizer. Mas a gente fica muitas das vezes, né, naquela, poxa, mas se eu deixar esse meu serviço para seguir uma outra função, meu Deus, a gente vai passar fome, né? Onde que eu vou morar? Né? A gente vai ter que vender carro, vai ter que vender casa, vai ter que vender isso, né? Às vezes é necessário.
né? Dependendo do que for, porque nós temos que colocar como propósitos, né? Destacar, né, alguns objetivos, né? E identificar quem são esses objetivos. Qual que é a prioridade? Nós sabemos hoje que a prioridade maior é a busca do ser. Né? Ser alguém melhor. Ser, né? Espírito. Homem. Né? Homem, mulher, enfim. Ela continua dizendo: sua vivenda era luxuosa, seus pertences valiosos e vazio o seu coração. Conquanto a juventude cantasse alegrias e festas em convites constantes ao prazer do corpo ágil e vigoroso, acalentava melhores aspirações, se disputava a posse total da paz. Era mais do que um tormento essa necessidade. Não que desejasse a tranquilidade aparatosa dos fariseus ou o repouso entorpecente dos mercadores opulentos, nem a serenidade enganosa dos cambistas abastecidos ou a senectude vitoriosa dos conquistadores em aposentadoria compulsória. Buscava integração harmoniosa, mas não sabia em quê. Né? Somos nós, né, muitas das vezes que, né, se formos olhar, né, se formos fazer uma análise do que nós temos hoje, é o bastante. Às vezes temos até demais já. Falando colocando aqui os bens materiais, né? Porque espiritualmente nós sabemos que somos pobres ainda. Né? Que ainda trazemos essa necessidade de conquistas maiores, né? Até mesmo em relação à moralidade. Né? Mas a gente sabe que tem muitas pessoas que não têm teto. Né? Mas ninguém está desamparado perante Deus. Né? São tudo oportunidades que Deus tem nos concedido, são provações, mas como é que nós lidamos, né, com essas provas, mesmo estando na miséria? Né? Como é que nós lidamos com isso tudo? Então, teve um tempo que eu trabalhei como motorista, né? E a gente fazia bastante serviço para uma empresa grande aqui de Jaraguá. E a pessoa que eu, né, conversando com a pessoa ali no carro e tal, era uma pessoa até bem simples, né? Digamos assim, que tinha poucas posses, tinha vindo já de um outro estado para cá, para tentar a vida, enfim, né? E falando de dinheiro, né? de casa, de coisas assim, né? A pessoa entrou nesse assunto. E aí essa pessoa levantou um comentário dizendo assim: eu gostaria de ter o dinheiro, né? Ela falou o nome de um milionário, né? Eu gostaria de ter o dinheiro desse milionário. E aí eu disse para ela assim: você queria ter o dinheiro dele, ou você queria ter tudo que ele passou para ter o dinheiro que ele tem hoje? Eu só queria ter o dinheiro. É mérito, né? Essas pessoas não têm as coisas do nada. Mas a pessoa faz coisas ilícitas, mas ela trabalha, é um trabalho, ela se dedicou para isso não vem de graça. A única coisa é que ela está empregando suas forças no sentido contrário. Mas a partir do momento que o espírito desse ele dá uma guinada, ele também conquista boas coisas. E até mais que nós. Então é muito fácil querer ter o dinheiro, mas o que nós vamos fazer com esse dinheiro? Esse dinheiro ele não compra saúde. Saúde, né?
Ah, mas eu conheço pessoas que, pelo dinheiro, conseguiram levar a vida 10 anos a mais com câncer. Tudo bem? Quem diz que, se não tivesse dinheiro, também não levaria 10 anos? Não é regra? Ah, mas usaram um tratamento... Eu vi um postzinho hoje, gente, que eu achei muito interessante. Era mais ou menos assim, a pegadinha era o seguinte, para ver como a mente pode ser enganada. Tinha um médico, né? Era uma mesa como essa, né? Então sentado aqui um médico, do outro lado sentava o paciente. O paciente botava as duas mãos na mesa, assim como, né? Botava as duas mãos na mesa, e aqui ele colocava um pedaço de papelão ou uma cortina, algo assim, para tampar o braço. E daí o que ele fazia? Ele pegava um braço de borracha ou uma prótese e colocava para o lado de cá. Mas o braço de verdade da pessoa ficava do outro lado, escondido por um pano. A pessoa sentada, que era o paciente, ela via o quê? O braço prótese esquerdo e o braço verdadeiro direito. E o médico começou a interagir com ela. Levantou uma conversação, foi distraindo. Né? Daí ele disse, agora vamos fazer alguns testes. Ele pegou uma pedra de gelo e ele colocou uma pedra de gelo no braço tampado esquerdo e no braço prótese. Daí disse para ele, você está sentindo? Sim, é gelado. Ok, ele tirou o gelo, pegou uma pena. Você está sentindo? Sim, faz cócegas. Daí ele pegou, depois com outras coisas. Ele pegava e tocava só no braço, só na prótese. Você está sentindo o meu toque? A pessoa, sim, ela nem tocava no braço de verdade. Só na prótese. E aí ela pegou uma agulha, né, o médico pegou uma agulha e alfinetou a prótese. Ui! A prótese. E aí ele fazia a experiência ao contrário também. Ele pegou a agulha e botou no braço de verdade. Picou. Se sentiu alguma coisa? Não. Ele enterrou a agulha na mão e a pessoa não sentiu nada. Daí, para terminar a experiência, o que ele faz? Ele puxa um martelo e martela a prótese. A pessoa... Ai! Está vendo como a mente pode ser acondicionada? Isso mesmo, é acondicionada. Então é por isso que muitas das vezes a gente tem medo diante de algumas circunstâncias. Nós vamos, nos acondicionando. Então, imagina só. Você já há anos vem se dedicando a essas condições aqui. Vamos pegar o irmão aqui como exemplo, né? Alguém vem e te oferece algo totalmente diferente, você, fica na dúvida. Mas a gente vai compreender melhor isso daqui. Confragia-se e angustiava-se, ignorando as nascentes da melancolia remitente, que lhe dissipava sonhos e esperanças sob rigor de inarrável amargura. Buscava as competições em Cesareia, todavia ignorava se essa busca representava uma realização ou uma fuga. Ele era corredor de biga. É biga, né? Corredor de biga. Não sei se vocês lembram, né? A gente já fez muito disso lá atrás. É aquela pequena charrete com duas rodas, né? 1 ou 2 cavalos, e onde tem uma corrida numa arena, né? Só que não sei se vocês lembram, nas rodas a gente faz umas lanças. Tem um filme aí que... Ben-Hur. E tem uns filmes novos aí que relatam muito isso, quando a gente... Mad Max. O Mad Max é
É a corrida de biga de antigamente, né? Então a gente fazia isso, né? E tinha também, às vezes, alguns obstáculos dentro da arena, enfim, né? Era uma coisa perigosa. Então ele ficava em dúvida se isso realmente era uma realização ou se era uma fuga. Porque, querendo ou não, ele se sentia até, no entanto, aliviado, mas depois que aquilo ali passava, o que acontecia? Ficava vazio. A sensação momentânea ali, né? Momentânea. O que ele sentia após a corrida. Antes e após, né? Porque antes dava aquele êxtasinho, né? Adrenalina, Isso. expectativa. Então ela vai dizer que agora, pela primeira vez, sentia-se arrebatada. A meiguice e a ordem daquela voz, o que a Amélia Rodrigues está relatando aqui é... Gente, é assim, ó, ele recebeu o convite. Jesus já tinha tido com ele. O que ela está relatando tudo aqui é aquilo que acontece conosco, sabe? A gente diz sim, mas na nossa cabeça a gente montou 50 histórias. Alguém nos faz uma proposta, a gente, eu vou, não, daqui a um pouco não vou mais. Ah, tá, mas eu vou, mas daí eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou até lá, daí eu volto, não vou mais. Não, eu vou, acho que é melhor pra gente. Então a gente faz assim, combina assim, né? Não vou, estou com medo, isso não vai dar certo. É mais ou menos isso que a Amélia Rodrigues está declinando. Esse fervilhar de pensamentos desse jovem após receber esse convite. Esse fervilhar de pensamentos, né? Esse vulcão prestes a entrar em erupção. Porque ele não sabia o que fazer. Mas, no entanto, quando Jesus conversa com ele, alguma coisa a mais acontece. Algo a mais. A meiguice e a ordem daquela voz, enunciada por aquele homem, ecoavam como cascatas em desalinho nos abismos do Espírito. Do Espírito. É profundo. Não foi só a consciência cerebral que recebeu isso, foi direto para o Espírito. Gelou o Espírito de cima e embaixo. Interiormente gritava: irei contigo, Senhor. Mas, está vendo? Interiormente gritava. Quem que gritava? O Espírito. Irei contigo, Senhor. Mas, ela coloca pontinhos atrás, né? Mas, consciência cerebral. hesitava sim, e a hora não comportava dubiedades. Está vendo? A hora não comportava dúvidas, questionamentos. Sim, sim, não. Vai, então segue em frente. Não vai, também não chora depois que deu errado. Não fica só no arrependimento, né? Que aí vai. Que seguir, segue. Tem as duas escolhas, mas o problema é que nós ficamos ali naquele negócio de remorso, né? Por tempos seguidos, né? Por anos seguidos, né? Por dias seguidos, né? Podemos falar da experiência de hoje, né? Não daquilo da qual nós não participamos, mas no entanto nós somos, né? Uma roseira de flores rubras que abraçava os ramos do arvoredo próximo, sacudia pelo vento, desgarrou-se, e as pétalas da cor de sangue caíram-lhe aos pés, junto dele, no alpendre, como sinais. Donde eu conhecia, indagava a medo, procurando recordar-se com indizível esforço mental.
aquela hora era importante. Mais do que isso, vital. Ao vê-lo de longe, era como se reencontrasse um amigo, um celeste amigo. E aí a gente diz, eu não conheço Jesus. Eu não sei quem é o Cristo. Quando Jesus apareceu para Saulo, o que ele fez? Naquele momento ele não duvidou. Ele duvidou até não ter visto ele. Naquele momento ele não teve dúvida nenhuma. Por causa da luz? Não tem como não reconhecer, né? Por quê? Porque não somos nós que conhecemos, é o Espírito que reconhece. Não é o que ela vai declinar antes aqui. Que é o Espírito que, né, grita, dizendo que vai. Então, antes de reencarnar, nós assumimos proposta. Esse jovem, diante da sua proposta reencarnatória, é o que ele escolheu, de seguir o Cristo. Só que como ele desviou um pouco da sua trajetória, precisou que o Cristo o reencontrasse e fizesse pessoalmente o convite. Porque ele tinha todo o potencial para. Né? Porque muitas pessoas o buscavam para investir o seu dinheiro. Então ele era um bom administrador. Então ele não podia bem administrar a sua vida. Ele era prudente quanto a isso. Né? Ele sabia cuidar do que não era dele. É um pouco da parábola dos talentos. Alguém entrega um bem, ele cuida e devolve a mais. Mas, no entanto, para a vida dele, isso não tinha funcionado ainda. Para a vida, como ser, né, essa paz interior, ainda não tinha chegado. Então, isso estava no propósito reencarnatório dele. Jesus precisou aparecer como Saulo, né, como Paulo, para dar um choque de realidade. Fica cego. Duvidou tanto, né, que agora fica cego. Se não é pelo amor, é pela dor. Então, pela dor, às vezes nos faz despertar. Quando os seus descansaram nos olhos dele, então, quando os olhos do jovem, né, fixaram os olhos de Jesus, sentiu-se desnudado, o coração em descontrole sob violenta pulsação. Emoções inusitadas vibraram no seu ser, como jamais acontecera anteriormente. Desejou arrojar-se ao solo, esmagado por indômita constrição no peito. Sentiu profundamente, né? Sentiu-se desnudado, né? Sabendo que Jesus, quando olha para nós, é um scanner, né? Como é que é o nome daquele exame hoje, Miriam, que a gente faz, que diz que tudo que a gente tem de ruim e de... PET scan. Jesus já fazia isso há 2000 anos já, né? É pouco. Não foi isso, né? Até que, não sei se todo mundo ouviu o áudio de ontem à noite,
É o Mel, como que era o nome? De Luna, né? Que fez a leitura de André Luiz lá na cama lá, né? No Hospital da Colônia. PET scan. Ele bateu o olho e só faltou sair a etiquetinha, né? Só faltou a impressora do lado para imprimir o laudo. Né? Só faltou o laudo impresso. Né? É interessante essas coisas, né? Essa tecnologia, né, já é usada há muito tempo. Agora que chega nas máquinas, né? Mas nós podemos fazer isso, né? Talvez de forma involuntária, mas não dá para descartar também. De certa forma, a gente faz isso também, porque a gente como é que eu posso dizer? É um termômetro das pessoas e do ambiente que a gente está muitas vezes. Alguma coisa a gente sente, né? A gente às vezes chega perto de alguém, já sente se está triste, se está feliz, né? Se está carregado, como a gente diz. Então, para ver que mesmo, digamos assim, sem muito esforço, sem conhecimento, é uma coisa natural nossa. Jesus justamente veio para nos mostrar que isso é possível ser feito. A gente tem essa capacidade dessa leitura, desse scan. Mas, primeiramente, nosso, né? A gente fazer esse auto-scanner. Percebeu que o estranho sorriu, então até então Jesus era totalmente estranho para ele. Né? Assim, os olhos físicos, né? Matéria, né? Percebeu que, né, o estranho sorriu, como se o esperasse, como se o amasse, poderia afirmar. O tempo corria sério, galopando as horas fugidias. Seus lábios afiguraram-se selados, e frio impertinente gelava-lhe as mãos. Lutava por quebrar aquele torpor que o imobilizava. Retalhos de luar tímido prateavam nuvens soltas no firmamento, bordando de luz oliveiras altivas, eloendros em flor. Permite-me, primeiro, conseguiu articular, vencendo a emoção que o transfigurava. Competir em Cesareia logo mais, disputando para Israel os triunfos dos jogos. Não posso esperar, Jesus diz. O reino dos céus começa hoje e agora para o teu espírito. Não há tempo a perder. Aguardei muito essa ocasião e ela se avizinha com a chegada do período das competições. Né? O jovem dizendo: exercitei-me, contratei escravos que me adestraram, aos partos comprei por uma fortuna, ele está falando dos cavalos, 2 parelhas de fogosos cavalos, né? Os jogos estão próximos. E aí Jesus diz para ele: renuncia e segue-me. A gente gosta de dar desculpa, né? Ele relatou, ele teve que contar toda a história, né? Que ele investiu em cavalo, em treinamento, isso, aquilo, né? Whey, né? Foi para academia, né? Fez jejum de açúcar, né? Ficar bombado, né? Olha, ele está falando para Jesus assim: olha o empenho que eu tive para me preparar aqui, daí agora para me fazer o quê? Te seguir? Quem era ele que assim lhe falava? Que poderes exercia sobre sua vontade? Por qual sortilégio o dominava? Gostaria de fugir ou deixar-se arrastar? Estava perturbado. Ignorada sofreguidão o aniquilava. A horizontalidade das aflições humanas contemplava a verticalidade da sublimação divina. Entendeu?
a horizontalidade das aflições humanas, terra a terra, contemplava a verticalidade da sublimação divina. Então é corpo e espírito, né? Terra, céu. Inferno, céu. Não, melhor dizer. Não que a terra seja um inferno, né? Mas assim, ela está falando aqui do contraste. O cotidiano deparava com o infinito. O cotidiano deparava com o infinito. O que é a dor de agora, senão um segundo, né, diante da eternidade? E aí a gente entende por que a gente sofre tanto. O vale fitava o abismo das alturas e se perdia na imensidão. O homem e o filho do homem se defrontavam. O diálogo parecia impossível, reduzindo-se a um monólogo atormentante para o moço diante daquele homem. Vencendo o irresistível temor, continuou o príncipe afortunado. Não receio dar o que possuo, dinheiro, ouro, gemas, títulos, se possível, pois sei que esses se gastam muito facilmente, mas é interessante essa passagem aqui, essas palavras dele. Eu não receio dar o que possuo. Então tinha algo a mais que fez com que ele não seguisse o Cristo. Tu vê aqui, né, como a Amélia Rodrigues declina, que a conversa era um monólogo, só tinha um que fala. Eram pouquíssimas palavras. No entanto, o jovem ele percebeu, né, a importância dessa conversa. Ele percebeu essa importância. E vejam que Jesus não falou nada que era para ele vender, dar as coisas. Isso é uma interpretação daquilo que os apóstolos, né, puderam relatar diante daquela cena. Daquele momento era a visão de alguém olhando de fora. Aqui é a visão de Jesus e a visão dele. Não é ninguém olhando de fora. São os dois pontos de vista aqui sendo esclarecidos. Né? É Jesus diante de Pilatos, né? Jesus falando de vida eterna e Pilatos falando da vida na terra. Então ele diz: eu não receio dar o que possuo, que seja dinheiro, ouro, né, os títulos. Eu sei que isso se gasta facilmente. Sei disso, eu reconheço isso. Ele já tinha refletido sobre tudo isso. E aí Jesus diz para ele: dá-me a ti próprio, e eu te oferecerei aventura sem limite. Dá-me a ti próprio o teu esforço, né? O teu trabalho. É o convite para um colaborador. É que ali, nesse momento, o tesouro dele não era esse tesouro de dinheiro, né? Mas é o tesouro do que ele descreveu há pouco. Sim. A competição, a possibilidade dele ganhar essa competição, ele ser reconhecido como melhor, né? Então, é a vaidade, né? A aclamação, aquilo que na verdade ele entende no momento é aquilo que ele coloca como o que traria felicidade para ele, né? E ali onde Jesus acena
algo a mais, né? E justamente é ali que ele precisa tomar essa decisão, né? Então aqui o que a Amélia vai declinar agora é em pensamento, né? Ele pensa que alto prêmio, que pesado tributo, né? Então deixar, né, essa outra escolha, porque ele tinha que, né, a gente vê que, como a Miriam falou, né, a posse, títulos, né, ouro, essas coisas, não era o tesouro dele, mas sim o reconhecimento. Então ele pensa, que alto prêmio isso. Eu vou seguir o Cristo agora, mas não vou poder correr amanhã. Se ele corresse, ali ele já dá uma dica do que vai acontecer, né? Se ele não corresse, isso, Mia, por isso que é importante. Porque aqui fala né, no começo da outra página que fala das pétalas, né, de cor de sangue, já como que alguns sinais, né? Por isso que Jesus, um pouco antes, vai dizer: não posso esperar, o reino dos céus começa hoje e agora para o teu espírito, não há tempo a perder. Então, por que ele se sente desnudo diante de Jesus? É o petiscando de novo, que a gente falou. Jesus, ele para, né, olhando, né, essa que é a diferença de alguém que traz, né, uma iluminação maior do que nós. Consegue olhar para nós e já vê o que vai acontecer amanhã. Ali no caso é Jesus olhando como alguém que olha de cima e vendo a trajetória do outro e onde vai dar, né, as escolhas. Poderia mudar? Poderia, né? A Amélia continua, né, dizendo que era muito jovem e muitos confiavam nele. Possivelmente Israel lucraria com seus lauréis e triunfos. Príncipe tinha pela frente as avenidas do poder a que se afervorava, poder que no momento destituía-se de qualquer valor. Os bens poderia ofertá-los, sim, porém a fortuna da juventude, os tesouros vibrantes da vaidade atendida e dos caprichos sustentados, as honras de família resguardadas pela tradição, os coriféus agradáveis e bajuladores. Seria necessário renunciar-se a isso tudo? Interrogava-se inquieto. Está vendo? É o pensamento dele, né? A Amélia Rodrigues estava dentro da cabeça, né? Não é que estava dentro, né? Então, se vocês já ouviram falar assim, pensamento tem forma? Tem. Aqui a Amélia Rodrigues está colocando no papel o que é o pensamento. Ela viu imagens, né? E aqui ela relata. Sim, respondeu-lhe sem palavras, com os olhos fulgurentes. Sofria naqueles minutos a soma dos sofrimentos que experimentara a vida toda. Não tem aquela música, né? 1 minuto para o fim do mundo. Toda a sua vida em 60 segundos. Mais ou menos isso aqui. Quando você está de frente para um perigo iminente, digamos assim, toda a tua vida, né, ela passa rapidinho, né? Você faz uma introspecção, assim, né? Isso pelo menos é o que os filmes mostram, porque eu nunca passei por isso, né? Ainda, né? Então ele sofria, né? A soma, né? Todos esses sofrimentos que ele tinha passado por toda a sua vida, naquele momento estava fervilhando.
O ar cantava leves murmúrios, enquanto as tulipas do campo teciam um manto sutil, recendendo aromas. O rabi em silêncio aguardava, e ele em perplexidade lancinava-se. O diálogo se tornara realmente impossível. Subitamente o príncipe de qualidade, num átimo diminuto, lembrou-se que os amigos o aguardavam na cidade. Compromissos esperavam-no. Deveria debater os detalhes finais para a corrida na grande festa da semana entrante. Acionado por estranho vigor que dele se apossou, repentinamente fitou o Messias, sereno e triste, balbuciando com voz apagada. Não posso te seguir. Não posso seguir-te agora. Perdoa-me, se me amas. Essa parte Jesus já fez, né? Não é quando alguém faz uma pergunta pra gente, a gente... não sei. Minha mãe está me chamando. Minha mãe ficou doente. Acabei de receber uma mensagem que estão pedindo a minha presença. Pelas experiências que a gente tem, né, dos trabalhos mediúnicos, né, de nossas também, né, não só dos trabalhos, mas daquilo que a gente já tem sabido, né, de nós, são coisas muito pequenas que nós renunciamos. Há coisas muito pequenas, né, que nós não nos damos a oportunidade. Né? Muitas das vezes nós recebemos esses chamados, mas olha, eles são tão sutis. São muito sutis. Eu lembro de uma vez, era uma moça, né? Nós tivemos a oportunidade de conversar com ela em espírito, né? E ela veio a desencarnar e ela se demorou aí, né? Nos seus equívocos. E aí foi perguntado para ela: dá uma olhada, aonde que você poderia ter mudado o rumo da história, da tua história. E aí foi mostrado para ela que ela teve um dia da semana, ela era uma estudante universitária, e no dia seguinte ela tinha uma prova na faculdade, e indo para casa no finalzinho do dia, ela recebeu um convite para ir a uma casa espírita, ou uma casa espiritualista que seja, e ela negou o convite. Ela ficou em casa para estudar para a prova, abre aspas. No outro dia teve a prova, e aí foi perguntado para ela: e aí, pelo menos tirou nota boa? Não, eu reprovei. Não fez nenhuma nem outra. Esse convite, atender a esse convite, iria mudar o rumo da vida dela. É mais ou menos isso aqui. Imaginemos se Saulo, né, diante de Jesus, não tivesse atendido. É mais ou menos isso. Mas era Saulo, a gente fantasia muito isso, né? Mas nós recebemos um pequeno convite. Um convite que às vezes nos parece bobo. E saiu quase a correr. Então ele disse: não posso seguir-te agora. Perdoa-me se me amas. E saiu correndo. Ele ofendeu Jesus, né? Jesus continuou amando ele, independentemente da resposta, né?
é de se refletir muito nisso, porque vejam só, ele encontrou alguém na rua, e se alguém era o Cristo, ele não conhecia, no entanto ele sabia. Quantas das vezes, né, lá na casa do caminho, Jesus apareceu, né, para Pedro, né, se revestindo de mendigo, né, de necessitado, só para ver como é que Pedro ia atender. E foi Pedro, uma vez que pediu trabalho também, né? Pedro pediu: mestre, me dá o trabalho. Tá bom, então amanhã eu te enviarei o trabalho. O que Pedro fez? Ficou o dia todo na frente de casa esperando o trabalho. Daí veio, como sempre relata, né, nos evangelhos, Boa Nova, né, veio o estrupiado, veio o difamador, veio a prostituta, o assassino, ele mandou todos eles embora, né? O mendigo, né, a criança, veio todo mundo, né, conversar com ele naquele dia. Ele mandou todo mundo embora. Vamos, estou esperando o trabalho que o mestre vai me mandar. Vocês estão me atrapalhando, vamos. E à noite, né, ele encontrou o mestre. E ele triste pra caramba, né? Indignado com Jesus. O Senhor me falou que mandaria trabalho. Eu fiquei o dia todo na frente da porta da casa, esperando o trabalho. Bom, o trabalho te foi enviado. O que fizeste com ele? Então, é trabalho ou é o trabalho? Que tipo de trabalho nós queremos? Então, a gente fica às vezes fantasiando: eu queria ser como Emmanuel, queria ser como Chico, né? De volta, eu queria ser um palestrante como o Haroldo, eu também, né? Aí eu vou falar, né, como a pessoa me disse: eu queria ser só famoso como o Haroldo, né? Não ter o trabalho que ele tem para estudar tanto, para saber o que ele sabe hoje, né? A gente quer só uma posição, né? E aí, às vezes, o trabalho para nós é tão simples, é como? É ter um lar, um companheiro, uma companheira, filhos, né? Um trabalho, né? Dar um esforço danado para conseguir sustentar a casa. Esse é o nosso trabalho. E outra, né? Fazer isso tudo com um sorriso no rosto. E no espírito também. Né? Fazer tudo isso. Daí a gente está lá no perrengue danado, vem um colega: me empresta um dinheiro. Às vezes você tira do teu para emprestar para aquilo, porque você sabe que ele passa por mais necessidade que você. Ele não vai te pagar, você já sabe disso. Né? Porque ele não tem condições de te pagar. Então, assim, para não dizer que ele está pedindo, ele diz que quer emprestado. Né? Me empreste, né? Quem sabe numa próxima encarnação eu te pago. Que seja, né? Quem sabe na próxima é ele que vai te estender a mão. Nesse momento você estendeu a mão para ele. Porque a nossa ilusão é que a gente está emprestando. Na verdade, a gente está devolvendo. O que será que não devolve? O que a gente é que tem. Olha a visão de Jesus nesse momento. Sopravam os ventos frios que chegavam de longe, musicados pelo bulúcio das estrelas balouçantes. A terra estuava sob a gramínea orvalhada. A terra, né, estuava sob a grama molhada do orvalho. O mestre sentou-se e encheu-se de profundo sofrimento.
E às vezes eu chego até a ficar indignado, né, quando as pessoas dizem que Jesus não sentiu nada. Quando falam isso, então para mim é como se Jesus fosse o quê? Insensível. De pedra e gelo. Ah, mas pregaram ele na cruz, ele não sentiu nada, ele era o Cristo. Deixa você chegar lá, virar Cristo e ser pregado numa cruz, ou receber um não, vendo que no outro dia essa pessoa vai se esborrachar, e aí a gente conversa. Ah, mas Chico foi o que foi de Chico porque era o Chico. Acho que nós não aguentaríamos um mês, né, da vida do Chico, né? Bom, nós não passaríamos na infância, né? O teste da infância nós já não passaríamos, né? Lamber as feridas do irmão, acredito que nem todo mundo teria estômago para isso, né? Que era o que a madrasta dele pedia, né? Ainda bem que sarava, né? Que ele tinha que lamber poucas vezes. Sarava porque recebeu auxílio também, né? A mãe em espírito aparecia e dizia: se ele tivesse paciência e fizesse, que assim ele agradava a madrasta. Sim. E não apanhava tanto. Mas isso é ou não é a visão do futuro? Então, né, quando nós sofremos, nós vamos falar sobre sofrimento na quinta. Eu acho que sim. Pelo que eu vi. Depois a gente olha de novo. Então, quando nós sofremos, é porque a nossa visão ainda é muito restrita. Principalmente de agora, do tempo de hoje. Né? Há esse exemplo que foi dado, né, do Chico já desde criança, né? Alguém falando para ele: aguenta, né? Faz isso, faz aquilo. É o quê? É uma visão do futuro. O que você faz hoje não vai precisar fazer amanhã de novo, se for bem feito. Né? Então, não, mesmo sendo um espírito celeste, eu não consigo, Marco, estou falando Marco, tá? Posso estar muito equivocado, mas assim, mesmo sendo um espírito celeste, os sentimentos ainda existem. É o sentimento elevado à altura máxima do progresso. Sim, mas o sofrer do Cristo, a compaixão, assim, que Ele tem por nós quando a gente mete os pés pelas mãos, é diferente do que a gente sente quando vê alguém fazendo, né, a mesma coisa. Né? Mas não deixa de se compadecer. Sim, lógico. Mas é isso que a gente precisa ter bem esclarecido em nós. Porque muitas das vezes nós já fomos esses que dissemos que negamos o Cristo, né? Que ele não teve importância para nós, né? Que isso, aquilo, muitas outras coisas. Né? A questão ali que me veio com relação a Jesus ter sentido, né? Essas condições também, eu acredito de uma forma mais próxima nossa, assim como o Divaldo dá o exemplo dele. Ele também sente algumas coisas, sente as condições, assim como já sentiu tristeza, assim como já teve pensamentos, né, tristes, enfim, mas não alimenta, né? Então a visão de Jesus nessas situações era diferente, né? Ele não alimentava isso, né? Até mesmo digamos assim, a lamentação, como a Miriam colocou, né, diante das nossas condições ali, quando a gente enfia o pé pelas mãos. Que é o que justamente é o que nos faz alimentar esse sofrimento, né? Porque a gente fica nesse disco furado, não sai disso. Então, por isso que foi falado, levanta-te, né? Então, diante de uma negação dessa,
Talvez Jesus tenha ficado triste, também lamentou pelo jovem, mas não ficou ali, né? Sim. Moendo aquilo, poxa, né? E muitas vezes a gente faz isso, né? Alguém nega e a gente fica, poxa, não aceitou, e agora? E aí a gente está pior que a pessoa, às vezes, porque a gente fica alimentando aquilo ali, não vira disso. Então, sentir, realmente, eu acredito, talvez sinta realmente, mas não alimenta, né? Bola pra frente, segue o barco. E o que nos falta, eu creio que seja justamente isso, tanto quando é conosco, quanto com o outro também, né? A gente precisa ter esse bom ânimo e seguir, Respeitar o livre-arbítrio. respeitar o livre-arbítrio, não ficar nesses remorsos, né? Então, dar continuidade. Então ela diz, né, que era assim, sempre assim, que Jesus ficava após a deserção dos convidados ao banquete da luz. A expressão de mansuetude e perdão que lhe brilhava nos olhos mergulhava em lágrimas, agasalhada em leves tons de amargura. Assim, o encontraram os discípulos. Então os discípulos encontraram Jesus dessa forma. Interrogado, respondeu: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Uma semana depois, Cesareia era a capital do ócio e do prazer. Situada ao norte da planície de Saron e a 30 quilômetros ao sul do Monte Carmelo, foi embelezada por Herodes, que no local mandou erguer grande porto de mar, caracterizado por colossal quebra-mar, enriquecendo-a com imponente templo onde se levantava descomunal estátua do imperador. Esse porto valioso sobre o Mediterrâneo era importante escoadouro de Israel e porta de entrada marítima onde atracavam embarcações de toda parte. As vilas ajardinadas debruçavam-se sobre as encostas pardacentas da cidade, exibindo estilos arquitetônicos variados. Pelo seu clima agradável, tornar-se residência oficial dos procuradores romanos em Israel. Tamareiras onduladas pelo vento adornavam as ruas e odores exóticos misturavam-se no ar varrido pela maresia. As anêmonas escarlates ou lírios do vale, o narciso branco ou rosa de Saron misturavam-se na planície. Os festins de Cesareia pretendiam rivalizar com os de Roma, atraindo aficionados até mesmo da metrópole longínqua. Ao som alegre de trompas e fanfarras começavam as festas públicas. Competições de bigas abrem as corridas ante a aflição de judeus, romanos e gentios que deixaram sobre as mesas dos cambistas pesadas apostas nos seus ases. Gladiadores em combates simulados, tocadores de pífanos e flautas, alaúdes e símbolos enchem os intervalos de som e de cor. As quadrigas estão na linha de partida. Os fogosos corcéis, adquiridos aos partos, oriundos da Dalmácia, de Tiro, Sidom e da Arábia, empinam lustrosos ajaezados. Ao sinal, disparam sob estrondosa ovação. Chicotes vibram no ar, mãos firmes nas rédeas. Os guias e condutores dão velocidade aos carros frágeis. A celeridade prende a respiração em todos os peitos. A expectativa fala sem voz na pulsação da tarde ardente e empoeirada. Numa manobra menos feliz, um carro vira e um corpo tomba na arena, despedaçado pelas patas velozes em disparada. O moço rico sente as entranhas abertas, o suor e o sangue em pastas de lama, a respiração estertorada. Enquanto escravos precípites arrastam-no da pista, foge mentalmente a cena brutal que o esmaga, e entre as névoas que lhe sobreiam os olhos, parece vê-lo.
silenciando os gritos na concha acústica, tenho a impressão de escutá-lo. Renuncia a ti mesmo. Vem e segue-me, amigo. 2 braços o envolvem veludosos e transparentes. Apesar da face deformada e lavada pelas lágrimas, pelo suor e o sangue, ele dá a impressão de sorrir. Então, essa era, a visão do Cristo. Quando o convidava, quando ele diz que não tinha muito tempo. Uma semana de vida ele tinha. Se ele seguisse nessa linha. Mas, no entanto, Jesus ele dá esse motivo de esperança, Renuncia a ti mesmo, vem e segue-me, amigo. Não é o fim para ele. Mas, no entanto, tem todas as consequências da escolha que ele fez. Principalmente porque o que a Amélia Rodrigues vai falar aqui é do corpo destroçado. Ele, em espírito, está nessas condições. Desencarnou de uma forma desastrosa, nesse sentido. Porque ela vai dizer, apesar da face deformada, porque ele morreu, ele foi estraçalhado na corrida. Quem vê Jesus é o espírito, não é o corpo. Quem ouve Jesus é o espírito, não é mais o corpo. Se a gente for voltar ali no estado de sofrimento do Cristo, é justamente por isso que, por aquilo que ele viu, pode ver como ele ficaria. Uma escolha nossa, a gente pode comprometer o nosso corpo astral e com tudo isso atrasa a nossa caminhada. Porque quando ela relata aqui, apesar da face deformada, ela está falando da face do espírito. Que ele era tão ligado terra a terra que ele se viu estraçalhado. Então isso é uma consequência da escolha. Ou de escolhas, Então, ao ver dela, ele dá a impressão de sorrir. Quase não dá para perceber de tão deformado que ele se encontrava. Mas o sorriso é o que, porque ele pede, se me amas, perdoa-me. Jesus dá essa demonstração de perdão aqui. Foi acolher. Porque Jesus vai dizer o quê? Amigo. Quem fala amigo é o moço. É o moço? É o moço. Ah, amigo. Entendi. Fala do Cristo e do Isso. Isso mesmo. Gente, essa é a história das nossas vidas, Dentre corridas de briga e apostas nas mesas, é o que somos hoje. Então, independentemente, tudo aquilo que nós já fizemos até hoje vai ter um resultado. Porque muita gente diz, poxa, mas agora já fiz tanta coisa errada, dá para consertar ainda, Dá, é isso que Jesus convida ele aqui. Jesus ele não perde a esperança, ele convida, tanto que na conversação, 2 vezes que Jesus fala para ele. Alerta, mais que 2 vezes. Não é só em uma conversa. E é interessante isso que Jesus diz, renuncia a ti mesmo. Quando Paulo ele reconhece isso,
essa renúncia, ele diz assim: não sou mais eu quem vivo, mas sim o Cristo que vive em mim. Então assim, ele deixa, né, essa questão de ter, né, de sentir prazer momentâneo, né, de felicidade que não é felicidade, né, porque assim, seguir o Cristo, nós vamos ver bons frutos, sim, mas hoje é uma estrada cheia de pedras. Né? Só que essas pedras fomos nós que plantamos. Os outros não podem, né, plantar pedras para nós. Até podem, mas dependendo do nosso estado, nós vamos ultrapassados. Não vão ser essas pedras com que vão fazer com que a gente venha falir. Não é os bens materiais, não é o meio na qual renascemos que podem fazer com que não venhamos a falir. Não é morar dentro de um bar, nascer praticamente dentro de um bar, que eu vou me tornar um alcoólatra, ou um viciado, ou um bandido, ou um enganador. Né? Nós temos essas comprovações a todos, né, a todos os instantes. Pessoas que renascem em meio a condições extremas de pobreza e viram doutores. Né? Como isso? Né? A história de Haroldo é isso. Ele passou, não sei por, assim, acho que é mais de 10 famílias, né, que ele passou. Né, porque os pais não tinham condição, a história dele vão... Né? Em alguns lugares, em alguns momentos ele relata um pouco sobre a vida dele, né? A vida de Chico, a vida de Divaldo, né? Madre Teresa, Francisco de Assis, né? Próprio Allan Kardec, né? Tanto que quando ele, né, os espíritos o orientaram, disseram que as pessoas, que se ele assumisse a tarefa dali para frente, ele poderia esperar de tudo das pessoas e principalmente das pessoas que estavam próximas a ele, de tudo, porque dali em diante ele tinha entrado no jogo e muita gente iria fazer com que ele viesse a cair. E a vida dele, né, poderia ter ido mais longe, também não foi pelo devotamento, pelo tempo, né? O trabalho excessivo em codificar isso tudo. Né? Então, até mesmo estar, né, sob a messe do Cristo, né, também cansa. Também cansa. Como Haroldo de vez em quando fala, né, sair com Saulo, fazer uma viagem com Saulo, era voltar apedrejado, açoitado e humilhado. Então isso era para poucos. Né? Então era mais ou menos assim, né? Paulo chegava para fazer um convite, vamos dar uma volta, quando ele viu que não tinha ninguém, né? Ninguém queria sair com ele. No entanto, Barnabé foi. Não chegou um tempo que eles vão para cada lado. Mas ele arrumou outro companheiro. Aqui eu vou falar um pouquinho da história de Amélia Rodrigues, que é o espírito, né, que vai falar sobre esse livro, né, que vai falar nesse livro, Primícias do Reino.
Fala aqui sobre o nome dela, né? Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues. Nasceu em Oliveira dos Campinhos, termo da cidade de Santo Amaro, na Bahia, em 26 de maio de 1861 e desencarnou em Salvador no dia 26 de agosto de 1926. 22 de agosto. Eu disse o quê? 26, né? Mestra admirável, foi poetisa, dramaturga, escritora notável, que honra não apenas as letras baianas, mas ocidentais, conforme esclarece Pedro Calmon. A lista dos dramaturgos ocidentais completar-se-á com Amélia Rodrigues, professora inspirada poetisa, talvez a maior depois de Amélia de Castro Fonseca. Espírito sensível e nobre, Amélia Rodrigues era católica praticante, sendo convidada por Joana de Ângeles no mundo espiritual para ampliar o número dos servidores do Cristo nas hostes do Consolador. Em considerando os seus elevados dotes espirituais e realizações humanas enquanto esteve na jornada carnal. Então esse é o trecho, né, o item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar sobre a salvação, né, dos ricos, o item 2. Tá bom? Nós vamos terminar, né, por aqui com a transmissão, né? Agradecemos a presença, né, de todos. Esperamos que possamos ter compreendido e nos tomado, né, de um ânimo maior para seguir em frente, né, que esse é o ponto principal, absorver, né, isso tudo e diante das nossas provas seguir em frente, né? Não é que devemos dizer sim para tudo, é necessário também dizer não em alguns momentos, mas para saber se é sim ou se é não, nós precisamos nos conhecer, saber quem somos de verdade. Então, demos graças a Deus e que a paz de Jesus esteja, né, com todos nós.